Ela estava cercada de luxo, o chão era de mármore, o silêncio era caro e a vista da varanda parecia saída de um catálogo de vidas perfeitas. Ainda assim, naquela noite, ela não conseguiu dormir. O vestido que usava custava mais do que tudo o que possuía anos atrás. O relógio no pulso brilhava sob a luz suave do quarto, mas o brilho não chegava aos olhos. Havia algo ali, um peso que não combinava com aquela nova vida. Horas antes, ela tinha visto uma foto por acaso. Nada extraordinário. Um homem comum, em um lugar simples, sorrindo de um jeito que ela conhecia muito bem. Um sorriso que não tentava impressionar ninguém. Um sorriso que, por muito tempo, tinha sido só dela. Foi nesse momento que ela entendeu, não de forma racional, não com palavras claras, mas com aquele aperto no peito que não pede permissão para existir. Ela se lembrou do dia em que fez sua escolha, do tom firme da própria voz, da convicção que sentia ao dizer que merecia mais conforto, mais status, mais vida. É, principalmente, mais do que aquele homem podia oferecer. Na época, tudo parecia lógico, quase óbvio. Agora não, porque o que ninguém conta sobre decisões irreversíveis é que elas não doem no momento em que são tomadas. Elas doem depois, quando o silêncio chega, quando não há mais ninguém para culpar, quando o espelho devolve perguntas que não podem ser ignoradas. Enquanto a cidade dormia lá embaixo, ela percebeu algo assustador. Talvez o maior erro da sua vida não tivesse sido abandonar o marido. Talvez tivesse sido acreditar que dinheiro seria suficiente para substituir tudo o que ela deixou para trás. E essa história não é sobre riqueza, sobre escolhas e sobre o preço que algumas delas cobram tarde demais. Antes de tudo desmoronar, existia uma vida simples. Não perfeita, não luxuosa, mas real. Marina e Eduardo se conheceram quando ainda estavam aprendendo a ser adultos. Ele trabalhava longas horas, sempre com as mãos ocupadas e a mente cansada, mas havia uma constância nele que poucas pessoas percebiam à primeira vista. Eduardo não prometia o mundo, ele prometia presença. E cumpria. Marina, por outro lado, carregava um inquieto desejo de mais experiências, mais reconhecimento, mais provas visíveis de que a vida podia ser diferente daquela rotina previsível. Ela amava Eduardo, pelo menos acreditava amar, mas, aos poucos, começou a confundir estabilidade com estagnação. As comparações surgiram em silêncio, primeiro nas redes sociais, depois em conversas casuais com amigas. Viagens, restaurantes caros, carros novos. Histórias sempre acompanhadas de sorrisos largos e frases cuidadosamente escolhidas. Marina ouvia tudo, absorvendo cada detalhe, enquanto olhava para o próprio reflexo e se perguntava quando a sua vez chegaria. Eduardo percebia as mudanças, mas não sabia nomeá-las. Ele sentia a distância crescer em pequenos gestos, menos conversa à noite, menos planos compartilhados, menos risadas espontâneas. Tentava compensar com esforço, acreditando que amor também era resistência. O que nenhum dos dois sabia, ou talvez se recusassem a admitir, é que algumas decisões começam muito antes de serem anunciadas. Elas se formam em pensamentos repetidos, em desejos não ditos, em silêncios prolongados. Quando o nome Leonardo surgiu pela primeira vez, parecia inofensivo. Apenas mais alguém cruzando o caminho, um detalhe sem importância. Mas certas pessoas não entram na nossa vida por acaso. Elas chegam como possibilidades, como atalhos tentadores, como testes disfarçados. E, a partir daquele momento, a história de Marina e Eduardo deixou de ser apenas sobre amor. Passou a ser sobre escolha, sobre valor, e sobre aquilo que se perde quando se acredita que sempre haverá um caminho de volta. Eduardo sempre acordava antes do despertador, não por disciplina exemplar, mas porque o corpo já tinha aprendido que o dia começava cedo. O silêncio da casa naquele horário era quase reconfortante. Ele levantava devagar, para não acordar Marina, colocava o café no fogo e ficava alguns segundos olhando pela janela da cozinha, observando a cidade ainda sonolenta. Aquela rotina não o incomodava, pelo contrário, havia algo de honesto nela. Trabalho, casa, esforço, descanso. Um ciclo simples, previsível. Para Eduardo, previsibilidade significava segurança. Marina, no entanto, começava a enxergar a mesma rotina como uma prisão invisível. Ela acordava alguns minutos depois dele, quase sempre com o celular já nas mãos. Rolava a tela sem pensar, ainda deitada, absorvendo imagens que pareciam gritar tudo o que ela não tinha. Viagens inesperadas, restaurantes com luz baixa e taças de cristal, mulheres da sua idade exibindo conquistas que não vinham acompanhadas de cansaço aparente. Bom dia, Eduardo dizia, entrando no quarto com uma xícara de café. Bom dia, ela respondia, sem tirar os olhos da tela. Ele fingia não notar, não por ingenuidade, mas porque acreditava que pequenas distâncias não eram ameaças reais. Eduardo acreditava em tempo, em fases, em paciência. Marina acreditava cada vez menos. No caminho para o trabalho, ela observava os prédios altos pela janela do ônibus e imaginava como seria estar do outro lado do vidro espelhado. Não como funcionária, mas como alguém que pertencia àquele mundo. A ideia surgia sem forma definida, mas era persistente. Um incômodo que não desaparecia.
Noite, sentados à mesa pequena da sala, Eduardo falava sobre o dia, sobre um colega que tinha sido demitido, sobre a possibilidade de um curso técnico que poderia melhorar seu salário no futuro. Ele falava com esperança contida, como alguém que sabe que nada vem rápido. Vai demorar muito? Marina perguntou, mexendo distraidamente na comida. O quê? Essa melhora. Esse futuro que você sempre fala. Eduardo hesitou. Não sei, mas vai acontecer. A gente só precisa continuar. Ela sentiu, mas havia algo no gesto que não era concordância. Era tolerância. Às vezes eu sinto que a gente só está sobrevivendo, Marina disse quase como quem confessa algo proibido. Sobreviver também é viver. Ele respondeu com calma. Nem tudo precisa ser extraordinário. Marina não respondeu, porque, naquele momento, ela percebeu que discordava profundamente. Os primeiros sinais da mudança não vieram em forma de traição, mas de comparação. Marina começou a reparar mais nas roupas que usava, no carro antigo que dividiam, no bairro simples onde moravam. Tudo passou a ser medido por um padrão externo, invisível, mas cruel. Foi numa confraternização do trabalho que ela conheceu Leonardo. Ele não se destacou pela aparência, nem pelo sorriso exagerado. Leonardo chamava atenção pelo modo como falava pouco e parecia confortável com isso. Usava um relógio discreto, mas caro. O terno parecia feito sob medida, sem esforço. Você trabalha com o quê? Ele perguntou, segurando uma taça de vinho. Marketing, Marina respondeu. E você? Investimentos. A palavra soou diferente. Não era uma profissão, era um universo. Leonardo não falou de dinheiro, falou de tempo, de escolhas, de liberdade. Comentou casualmente sobre uma viagem recente, como se fosse algo corriqueiro. Marina ouviu em silêncio, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Admiração misturada com inquietação. Você parece inteligente, ele disse sem exagero. Já pensou em fazer algo maior? A pergunta ficou ecoando. Em casa, naquela noite, Eduardo estava no sofá, pesquisando cursos no notebook. Amor, ele chamou, olha isso aqui. Se eu fizer esse curso, posso tentar uma vaga melhor no ano que vem. Marina olhou rapidamente para a tela. Parece bom, disse, mas sem convicção. Ela não contou sobre Leonardo, não porque estivesse escondendo algo concreto, mas porque, pela primeira vez, sentia que havia um espaço dentro dela que Eduardo não alcançava mais. Nos dias seguintes, pequenas mensagens começaram a surgir, nada explícito, comentários sobre livros, filmes, trabalho. Leonardo nunca perguntava demais, nunca invadia. Isso tornava tudo mais perigoso. Você mudou, Eduardo disse certa noite enquanto jantavam. Como assim? Você parece distante. Marina respirou fundo. Talvez eu só esteja pensando mais em mim. A frase soou justa, moderna, irrefutável. Eduardo não discutiu. Ele nunca foi bom em confrontos emocionais. Preferia resolver as coisas com ações. Com presença, com constância, mas constância não compete com promessa. E, sem perceber, Marina começou a construir uma nova narrativa dentro da própria cabeça, uma onde ela não era ingrata, nem ambiciosa demais, apenas alguém que estava acordando para o que merecia. O problema é que, quando alguém começa a reescrever a própria história, as pessoas ao redor ainda estão presas à versão antiga. E Eduardo ainda acreditava que amor, por si só, era suficiente. Ele não sabia que, para Marina, o suficiente tinha acabado de se tornar pequeno demais. Leonardo nunca apareceu de forma abrupta. Ele surgia nos intervalos, entre um compromisso e outro, entre uma mensagem e outra, como alguém que não precisava insistir para ser lembrado. Marina percebeu isso logo nos primeiros dias. Diferente de homens que tentavam impressionar com excesso, Leonardo parecia confortável com a própria ausência. Às vezes, passavam horas, até dias, sem trocar uma palavra. E, quando ele escrevia, era sempre algo simples. Vi algo hoje que me lembrou você. Nada além disso, nenhuma explicação, nenhuma cobrança. A frase ficava ali, aberta, convidando a imaginação a trabalhar. Marina respondia com cuidado, dizia a si mesma que não havia nada de errado. Conversar não era trair, pensar, muito menos. E ainda assim, algo mudava dentro dela cada vez que o nome dele aparecia na tela. No trabalho, passou a prestar mais atenção à própria imagem, não por vaidade exagerada, mas por uma necessidade súbita de se sentir adequada ao mundo que começara a observar de longe. Escolhia roupas com mais cuidado, pendia o cabelo de um jeito diferente, pequenas mudanças que ninguém comentava, mas que ela sentia. Em casa, Eduardo continuava o mesmo. Chegava cansado, deixava a mochila perto da porta, perguntava sobre o dia dela enquanto aquecia o jantar. Havia ternura nos gestos, uma ternura quase invisível construída ao longo dos anos. Você vai chegar mais tarde hoje? Ele perguntou certa noite. Talvez. Marina respondeu. Tem uma reunião depois do expediente. Não era exatamente uma mentira, mas também não era a verdade inteira.
A reunião aconteceu em um restaurante discreto, longe do centro. Leonardo escolheu o lugar sem alarde, nada chamativo, nada excessivo, apenas um ambiente silencioso onde ninguém parecia observar. Fique à vontade, ele disse, puxando a cadeira. Se não quiser ficar muito tempo, eu entendo. Marina percebeu o cuidado, a ausência de pressão. Isso a desarmou. Eu posso ficar um pouco, respondeu. Eles conversaram sobre trabalho, sobre decisões, sobre caminhos que não foram seguidos. Leonardo falava como alguém que já tinha errado bastante e aprendido com isso. Não se colocava como vencedor absoluto. Isso tornava tudo mais crível. Às vezes, ele disse, mexendo o copo lentamente, a gente se acomoda sem perceber, não por medo, mas por costume. Marina sentiu o comentário atravessá-la. E como saber quando é acomodação? Ela perguntou. Leonardo sorriu de leve. Quando a ideia de mudar parece mais assustadora do que continuar infeliz. A frase ficou suspensa entre eles. Não precisava de resposta. Quando Marina voltou para casa, Eduardo ainda estava acordado, o notebook fechado sobre a mesa. Ele parecia cansado, mas esperava. Como foi a reunião? Produtiva, ela disse, deixando a bolsa no sofá. Que bom, ele respondeu. Fiz aquela inscrição no curso. Começa mês que vem. Marina assentiu, tentando sorrir. Parabéns. Ela queria sentir alegria, de verdade, mas havia algo estranho naquela conquista. Como se tivesse chegado tarde demais. Como se estivesse resolvendo um problema que ela já não queria mais enfrentar. Nos dias seguintes, os encontros com Leonardo se tornaram mais frequentes, sempre sutis, sempre com uma saída fácil, um café rápido, uma conversa breve no fim da tarde. Ele nunca tocava em Eduardo, nunca perguntava sobre o casamento. Isso deixava tudo mais confortável e mais perigoso. Você parece carregar muito sozinha, ele comentou certa vez. Talvez, Marina respondeu, não deveria ser assim. A frase não era uma promessa, era uma insinuação. Em casa, o clima mudava aos poucos. Eduardo percebia, não sabia como agir. Tentava ser mais presente, mais atencioso, mais disponível, mas parecia sempre um passo atrás. A gente anda se falando pouco, ele disse numa noite. Marina respirou fundo, talvez porque a gente já se conhece demais. Eduardo não respondeu de imediato. Olhou para ela por alguns segundos. Eu gosto de te conhecer todos os dias, disse por fim. Ela desviou o olhar, porque, naquele momento, Marina percebeu algo que a assustou mais do que qualquer traição concreta. Ela já não tinha certeza se queria continuar sendo conhecida por ele. A primeira rachadura real aconteceu numa sexta-feira. Leonardo a convidou para um evento pequeno, um encontro informal, nada extravagante. Não precisa decidir agora, ele disse. Só pensei que você gostaria. Marina olhou para o convite no celular. Pensou em Eduardo, pensou na rotina, pensou em quem ela era e em quem poderia ser. Eu vou, respondeu. Não houve beijo, não houve toque. Mas, ao voltar para casa naquela noite, Marina entendeu que algo tinha mudado de forma irreversível. Ela ainda era esposa de Eduardo, mas pela primeira vez não se sentia mais pertencendo àquela vida. E quando alguém começa a se imaginar fora do próprio casamento, a separação já não é uma questão de se, apenas de quando. Marina percebeu que algo tinha mudado no dia em que o silêncio deixou de incomodar. Antes, o silêncio em casa era preenchido por pequenos rituais, o barulho da televisão ligada sem muita atenção, o tilintar dos talheres, comentários soltos sobre o dia. Agora, ele simplesmente existia. E, estranhamente, parecia confortável. Eduardo chegava do trabalho e encontrava Marina sentada no sofá, mexendo no celular. Ele perguntava como tinha sido o dia. Ela respondia com frases curtas. Não por frieza deliberada, mas por falta de vontade de explicar sentimentos que já não faziam sentido nem para ela mesma. Você está cansada? Ele perguntou certa noite. Um pouco. Marina respondeu. Não era mentira, mas também não era tudo. O cansaço dela não vinha do corpo. Vinha da constante sensação de estar vivendo uma versão atrasada da própria vida, como se estivesse sempre chegando depois do que realmente queria. Leonardo, por outro lado, parecia sempre no tempo certo. Ele não cobrava respostas rápidas, não perguntava onde ela estava, não demonstrava ansiedade, mas estava presente de uma forma sutil, quase imperceptível. Quando Marina mencionava algo em conversa, dias depois ele lembrava. Quando ela demonstrava insegurança, ele não corrigia, apenas escutava. Você já percebeu como algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar que estão felizes? Ele comentou durante um almoço. Já, Marina respondeu. Parece cansativo. Felicidade não deveria precisar de tanta explicação. A frase ficou ecoando na cabeça dela por dias. Em casa, Eduardo comemorava pequenas conquistas. O primeiro dia de aula no curso, um elogio do supervisor, um plano modesto para o futuro. Ele falava com brilho nos olhos, como alguém que ainda acredita que está construindo algo junto. Marina ouvia, mas já não se sentia parte da construção. Ela começou a chegar mais tarde,
a justificar ausências, a criar espaços onde antes não existiam. E, quanto mais espaço surgia, mais difícil parecia preenchê-lo com Eduardo. A gente precisa conversar, ele disse numa noite de domingo. O tom não era acusatório, era cansado. Marina sentou à mesa, cruzou as mãos, esperou. Eu sinto que estou te perdendo, Eduardo continuou, e não sei o que estou fazendo de errado. Ela fechou os olhos por um instante, não porque queria fugir, mas porque precisava de coragem. Talvez você não esteja fazendo nada errado, disse. Talvez seja isso. Eduardo franziu a testa. Isso o quê? A nossa vida, do jeito que está. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais definitivo. Eu achei que a gente estivesse lutando juntos, ele respondeu. Eu cansei de lutar, Marina disse sem elevar a voz. Eu quero viver. Eduardo respirou fundo, tentando entender. Viver como? Marina hesitou. Pela primeira vez sentiu o peso real da pergunta. De outro jeito. Ela não mencionou Leonardo. Não precisava. O nome não importava tanto quanto a sensação que ele representava. Naquela noite, Eduardo dormiu no sofá, não por briga, por respeito ao espaço que Marina já tinha criado. No dia seguinte, ela encontrou Leonardo no estacionamento do trabalho. Não tinha sido combinado, mas ele estava lá como se soubesse. Você está bem? Ele perguntou. Marina demorou a responder. Acho que estou no meio de algo. Às vezes, Leonardo disse, o meio é o lugar mais difícil de se estar. Ela sentiu. Eu não sei se consigo voltar atrás. Leonardo não sorriu, não comemorou. Então não volte, respondeu. Mas só siga em frente se tiver certeza de que é isso que você quer. Não por mim, por você. A frase não parecia uma manipulação. Parecia um desafio. Naquela semana, Marina começou a separar coisas, roupas, documentos, pequenos objetos que antes representavam uma vida inteira juntos. Cada item retirado do armário parecia aliviar uma pressão invisível. Eduardo observava em silêncio, não implorava, não discutia. Havia uma dignidade triste em seus gestos, como alguém que entende que insistir não muda o coração de ninguém. Você já decidiu, não é? Ele perguntou, finalmente. Marina sentiu. Eu preciso ir. Para onde? Ele perguntou. Ela hesitou apenas um segundo, para viver algo diferente. Eduardo baixou o olhar. Quando voltou a encará-la, havia algo novo ali. Não raiva, não ódio, apenas aceitação dolorosa. Eu espero que valha a pena, disse. Ela não respondeu, porque, naquele momento, precisava acreditar que sim. Na noite em que Marina saiu de casa, não houve cena dramática. Nenhuma porta batida, nenhuma despedida longa. Apenas duas pessoas conscientes de que estavam encerrando algo que, um dia, foi tudo. Leonardo esperava do lado de fora, o carro limpo, o silêncio confortável. Você tem certeza? Ele perguntou. Marina olhou para trás pela última vez. A casa simples, a luz acesa, Eduardo parado na porta, imóvel. Tenho, respondeu. O carro se afastou lentamente. E, naquele instante, Marina sentiu algo que confundiu com alívio. Ela ainda não sabia, mas algumas decisões parecem libertadoras apenas porque a dor verdadeira ainda não chegou. Quando ela chega já é tarde demais para voltar. Nos primeiros dias, Marina acreditou que finalmente tinha chegado ao lugar certo. O apartamento de Leonardo ficava em um dos pontos mais altos da cidade. As janelas iam do chão ao teto, revelando uma paisagem que parecia intocável. Noite, as luzes dos prédios formavam um desenho perfeito, organizado demais para lembrar o caos da vida comum. Diferente, não é? Leonardo comentou, observando-a caminhar pelo espaço amplo. Marina respondeu, ainda tentando absorver tudo. Era diferente, e isso bastava. Os primeiros dias foram preenchidos por descobertas. Restaurantes onde o garçom não perguntava o preço, apenas confirmava preferências. Viagens decididas de última hora. Roupas escolhidas sem olhar etiquetas. Marina sentia uma mistura de encantamento e incredulidade. Como se tivesse atravessado uma porta invisível que sempre existiu, mas nunca se abriu para ela. Leonardo era atencioso, dentro dos próprios limites. Não demonstrava afeto exagerado, não fazia promessas, tratava tudo como algo natural, quase óbvio. Isso a fazia sentir que pertencia àquele mundo. Você se adapta rápido, ele disse certa vez, observando-a se arrumar para um jantar. Marina sorriu. Talvez eu só estivesse esperando a chance certa. Ela acreditava nisso. Mas, com o passar das semanas, pequenos detalhes começaram a se destacar. Coisas tão sutis que, em outro contexto, talvez fossem ignoradas. Leonardo não perguntava sobre o dia dela. Não porque fosse frio, mas porque parecia considerar irrelevante. As conversas giravam em torno de negócios, números, decisões estratégicas. Quando Marina falava de sentimentos, ele escutava, mas não se aprofundava. Você sente falta da sua antiga vida? Ele perguntou certa noite, enquanto mexia no celular. Marina demorou a responder.
Às vezes, admitiu. Leonardo assentiu sem olhar para ela. É normal. Nostalgia não significa arrependimento. Ela quis acreditar. O contato com o mundo antigo foi diminuindo. Algumas amigas se afastaram, outras demonstraram curiosidade excessiva. Marina percebeu que, naquele novo círculo, as pessoas não se interessavam por quem ela era, mas por onde ela estava. E o seu marido? Uma mulher perguntou casualmente durante um brunch. Marina corrigiu, sem pensar muito. A palavra soou estranha, definitiva demais. Em casa, se é que podia chamar assim, o silêncio começou a se tornar diferente. Não era o silêncio confortável que existia com Eduardo. Era um silêncio funcional, prático, sem espaço para vulnerabilidade. Leonardo trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde. Quando estava presente, parecia sempre dividido entre ela e algo mais importante. Marina começou a ocupar o tempo com compras, academia, eventos sociais. Tudo parecia preencher, mas não completar. Certa noite, enquanto se arrumava diante do espelho, Marina se encarou por alguns segundos a mais do que o habitual. A mulher refletida parecia segura, bem vestida, confiante, mas havia algo no olhar que não combinava com o resto. Ela pegou o celular por impulso, abriu as redes sociais. Rolou a tela sem pensar, até que uma foto a fez parar. Eduardo. Ele estava em um ambiente simples, sorrindo ao lado de colegas do curso. O sorriso era discreto, mas verdadeiro. Não havia ostentação, apenas leveza. Marina sentiu um aperto súbito no peito. Você está bem? Leonardo perguntou, entrando no quarto. Sou. Ela respondeu rápido demais. Ele a observou por um instante. Não traga problemas antigos para essa fase da sua vida, disse num tom calmo. Isso atrapalha. A frase não foi dura, mas foi clara. Naquele momento, Marina percebeu algo importante. Para Leonardo, sentimentos eram obstáculos. Para Eduardo, eram um ponto de partida. Nos dias seguintes, a sensação de deslocamento cresceu. Marina começou a perceber que sua presença ali era apreciada, mas substituível. Que seu lugar não era construído com raízes, mas com conveniência. Durante um jantar formal, alguém confundiu Marina com outra mulher. Leonardo corrigiu sem emoção. Não, essa é a Marina. A forma como disse, essa ficou ecoando. Na volta para casa, o carro atravessava avenidas iluminadas. Marina observava tudo em silêncio. Você está estranho ultimamente, Leonardo comentou. Talvez eu esteja só tentando entender onde eu me encaixo agora. Ele suspirou. Não complique as coisas. Você está aqui, isso é o que importa. Mas, para Marina, não bastava estar. Ela precisava sentir. Naquela noite, deitada ao lado de alguém que tinha tudo, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: solidão. E, pela primeira vez desde que saiu de casa, a pergunta surgiu sem pedir licença. E se eu tiver confundido liberdade com fuga? O luxo continuava ali, imponente, intocável. Mas, aos poucos, Marina começou a entender que algumas coisas não aquecem, não importa o quão caras sejam. E o frio que começava a sentir não vinha do ambiente, vinha de dentro. O frio daquela noite parecia mais intenso do que o habitual. Marina estava sentada na sala ampla, iluminada apenas pelas luzes da cidade refletidas no vidro. Leonardo ainda não havia chegado. O relógio marcava quase meia-noite e o silêncio, mais uma vez, era absoluto. Ela segurava uma taça de vinho sem beber. O líquido já não tinha o mesmo gosto de antes. O celular vibrando sobre a mesa fez Marina estremecer. Uma mensagem inesperada. Eduardo. Ela ficou alguns segundos olhando para o nome na tela como se aquilo fosse uma miragem. O coração acelerou, e uma parte dela quis simplesmente virar o aparelho para baixo e fingir que não viu, mas não conseguiu. Precisamos conversar. Não é sobre nós, é importante. Marina respirou fundo. As mãos tremiam levemente, porque agora murmurou para si mesma. Ela digitou, apagou, digitou de novo. O que aconteceu? A resposta veio rápida. Prefiro falar pessoalmente. O peso daquelas palavras se espalhou pelo corpo dela. Marina passou o restante da noite em claro. A mente girava entre lembranças, arrependimentos e justificativas. Tentava convencer a si mesma de que não devia nada a Eduardo, que aquela fase já tinha acabado, que a nova vida não permitia revisitar antigos capítulos. Mas, no fundo, sabia que algumas histórias não terminam quando a gente fecha a porta. No dia seguinte, Leonardo anunciou, como quem comenta o clima. Vou viajar por 3 dias. Reunião fora. Marina assentiu. Certo. Ele se aproximou, beijou seu rosto rapidamente e saiu. Nenhuma pergunta, nenhuma preocupação. A decisão foi tomada no instante em que a porta se fechou. Marina encontrou Eduardo em um café discreto, longe dos lugares que costumava frequentar agora. Ele já estava sentado quando ela chegou. Vestia roupa simples, mas havia algo diferente em sua postura. Mais firme, mais seguro. Obrigada por vir, ele disse, levantando-se. Você disse que era importante? Marina respondeu, tentando manter a voz estável. Eles se sentaram frente a frente.
por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O silêncio carregava anos de coisas não ditas. Eu não te chamei por saudade, Eduardo começou, direto. Mas também não foi só por isso. Marina engoliu em seco. Então fala. Eduardo respirou fundo. Eu vou sair da cidade. Ela franziu a testa. Como assim? Fui convidado para assumir um projeto fora. Uma chance real. Algo que eu sempre quis, mas nunca achei que fosse acontecer. Marina sentiu uma mistura estranha de orgulho e perda. Isso é bom. Fico feliz por você. Eu também. Ele sorriu de leve. Mas antes de ir, eu precisava te ver. Precisava fechar esse ciclo direito. A palavra ciclo ecoou. Eu te magoei, Marina disse antes que ele continuasse. E não existe desculpa suficiente para isso. Eduardo observou por alguns segundos. Eu sei, e demorei para entender que a sua escolha não foi sobre dinheiro. Foi sobre medo. Ela baixou o olhar. Medo de quê? De continuar invisível. Ele respondeu. Você sempre quis ser vista. As palavras atingiram fundo. E você acha que agora eu sou? Eduardo hesitou. Você parece estar em um lugar bonito, mas não parece em paz. Marina sentiu os olhos marejarem, mas se controlou. Eu fiz escolhas. Tenho que viver com elas. Sim, ele concordou. Mas viver não é o mesmo que se acostumar. Eles conversaram por mais algum tempo. Falaram do passado, sem acusações. Do futuro, sem promessas. Quando se despediram, não houve abraço longo, nem tentativa de reaproximação. Apenas um respeito silencioso. Mas, ao sair do café, Marina sentiu algo se mover dentro dela. Algo que estava adormecido. Naquela noite, sozinha novamente no apartamento, ela percebeu que o luxo já não conseguia distrair sua mente. Tudo o que tinha parecia grande demais para esconder o vazio que crescia. Quando Leonardo voltou da viagem, encontrou uma Marina diferente, mais quieta, menos deslumbrada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, notando o distanciamento. Aconteceu, ela respondeu. Eu comecei a pensar. Leonardo sorriu, como se aquilo fosse um detalhe. Pensar demais é perigoso. Marina o encarou. Não pensar é pior. Ele franziu o senho, incomodado. Você está insatisfeita? Ela demorou a responder. Eu estou acordando. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Tenso, revelador. Marina percebeu que não poderia mais fingir que estava tudo bem. O passado tinha batido a porta não para pedir para entrar, mas para lembrar quem ela foi e quem ainda poderia ser. Naquele instante, ela soube. O próximo passo exigiria coragem, porque algumas decisões não se resolvem com conforto, se resolvem com verdade. Leonardo não gostava de silêncio. Naquela manhã, enquanto tomava café de frente para Marina, o incômodo era visível. Ela estava ali, fisicamente presente, mas distante de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Você anda estranha, ele disse, quebrando o silêncio. Desde quando voltou a pensar, como você disse. Marina mexeu a colher na xícara sem levantar os olhos. Talvez eu sempre tenha sido estranha, só estava ocupada demais fingindo. Leonardo soltou um riso curto, sem humor. Isso é alguma crise existencial agora? Porque, sinceramente, não combina com você. Ela ergueu o olhar, calmo, firme. Não combina com a mulher que você acha que eu sou. A frase pairou no ar como um aviso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, já na defensiva. Marina respirou fundo. Não queria brigar, mas também não queria mais fugir. Eu entrei nessa vida achando que precisava provar algo. Que conforto resolveria minhas inseguranças. Que status preencheria o que faltava. Leonardo se levantou lentamente. E resolveu. Ela balançou a cabeça. Me anestesiou. Ele cruzou os braços. Você está dizendo que se arrepende de ter me escolhido? A pergunta veio dura, direta. Marina demorou alguns segundos antes de responder. Eu estou dizendo que me perdi tentando caber aqui. O rosto de Leonardo mudou. Não havia tristeza. Havia controle sendo ameaçado. Você tem ideia de tudo que eu te dei? Ele disse, elevando o tom. A vida que você tem hoje não caiu do céu. Eu sei, Marina respondeu. E por muito tempo achei que precisava merecer isso engolindo tudo. Engolindo o quê? A solidão. A indiferença, o fato de ser um enfeite bonito na sua rotina. Leonardo se aproximou, encarando-a de cima. Você nunca reclamou. Porque eu tinha medo, ela respondeu, sem baixar os olhos. Medo de admitir que dinheiro nenhum compra pertencimento. O silêncio voltou, pesado. Leonardo deu alguns passos pela sala, como se reorganizasse o pensamento. Então é isso? Ele disse. Vai jogar tudo fora por um vazio que só existe na sua cabeça? Marina se levantou também. Não, eu vou parar de jogar fora a mim mesma. Ele riu, incrédulo. E o que você acha que vai encontrar lá fora? Amor? Final feliz. Ela se aproximou da janela. Eu não sei. E pela primeira vez, isso não me assusta. Leonardo ficou sério. Se você sair por aquela porta, não volta. Marina assentiu. Eu sei. Ela foi até o quarto, pegou uma mala pequena. Não levou joias, não levou vestidos caros. Apenas o essencial. Ao passar pela sala, parou por um instante. Você nunca foi o vilão da minha história, ela disse, mas também nunca foi o herói.
Leonardo não respondeu. A porta se fechou atrás dela. Marina caminhou pela rua sentindo algo novo, medo misturado com alívio. O futuro era incerto, mas era dela novamente. Dias depois, recebeu uma mensagem de Eduardo. Curta, boa sorte na nova fase. Ela sorriu. Não respondeu. Algumas conexões não precisam ser retomadas para serem curadas. Marina alugou um pequeno apartamento. Voltou a trabalhar. E aprendeu a se ouvir. Não foi fácil. Houve noites de dúvida, de saudade do conforto, de vontade de voltar atrás. Mas também houve algo que nunca existira antes: paz. Meses depois, encontrou Leonardo por acaso. Ele estava acompanhado, bem vestido, igual. Ele a observou por alguns segundos. Você parece diferente, ele disse. Estou. Ela respondeu. Melhor. Marina pensou, mais inteira. Leonardo assentiu sem saber o que dizer. Quando se afastaram, Marina percebeu algo simples e poderoso. Ela não precisava provar nada para ninguém. A mulher que abandonou o marido por alguém rico não era mais a mesma que agora seguia sozinha. Porque, no fim, a maior riqueza que ela perdeu foi exatamente a que precisou deixar para trás para se encontrar. E algumas histórias não terminam com amor romântico, terminam com liberdade. Se essa história te fez pensar sobre escolhas e consequências, se inscreva no canal. Aqui, cada decisão tem um preço.